Bom dia! Para você que ama a Deus, que ama o próximo, que está em oração conosco pela nação brasileira, por todos os povos da terra, seja bem-vindo a mais um dia de meditação da Palavra do Senhor. E não esqueça, nós estamos em um relógio de oração no Brasil sem cessar, um projeto do Missão Moriá. E você é nosso convidado para estar conosco orando durante 50 dias, 150 horas, glorificando o nome do Senhor. Hoje é sexta-feira, 17 de abril de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, para a qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. A pergunta de hoje é: como eu posso aumentar a minha fé em Deus? Falar de fé pode ser fácil quando eu estou falando de 2 sílabas, mas a fé em atitude, a fé em movimento, a fé que desbloqueia o reino espiritual, a fé que a Bíblia se refere, que ela precisa ser pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, ela é difícil de ser adquirida. Se você quer aumentar a sua fé em Deus, a primeira coisa que você deve saber é que fé é muito mais do que acreditar. Eu acredito em algo que eu já vi, mas a fé vai muito além disso, porque eu preciso acreditar em Deus que eu não vejo. Eu preciso acreditar nas promessas que eu não vejo. Então a fé, ela precisa ser exercitada dentro de mim e ela nada mais, nada menos é que confiar em Deus. Se você só aumenta a confiança em uma pessoa à medida que a conhece, correto? Eu só confio em alguém quando eu começo a conhecê-la, entendo a história dessa pessoa, conheço sua família, conheço sua vida, eu começo a confiar nela. Com Deus é diferente. Mas por que com Deus é diferente, bispa? Porque eu não consigo ver Deus em massa. Eu não consigo tocar em Deus, porém eu consigo ver Deus, ouvir Deus em tudo ao meu redor. A gente quer aumentar a fé em Deus, mas para isso nós não buscamos ter intimidade com Ele. A gente precisa buscar um relacionamento próximo com o Senhor. E só através da comunhão com Ele a gente consegue isso. E você pode perguntar: e como eu vou ter comunhão com Deus? Vamos lá. Lendo a Bíblia, orando, passando pelas experiências da vida sem duvidar que Deus está com você
E aí você vai ver que a sua fé no Senhor, ela vai crescer dia após dia. Algo muito importante. Precisamos lembrar que a nossa fé, sem obras, ela é morta. Ou seja, se não for colocada em prática, ela perde o valor. A Bíblia diz que até Satanás acredita em Deus, conhece o seu poder, mas não obedece. Então, se ele conhece e não obedece, do que adianta eu conhecer a Deus, ter fé em Deus, mas não acreditar nele? Você acredita que existe só um Deus? Tá bom. Então escuta só o que eu vou te dizer. Até os demônios acreditam que estremecem. Por isso, só acreditar em Deus não basta. A gente tem que obedecer a sua palavra, crendo no seu Filho Jesus Cristo como o único Salvador da nossa vida. Então deixa eu te falar uma coisa. Não abra mão da confiança que você tem. Ela será muito recompensada pelo Senhor. A fé nos leva a superar obstáculos. Alguns especialistas chegam a dizer que pessoas que sofrem de câncer e que têm uma fé estabelecida têm mais probabilidade de receberem a cura. Você pode agora estar aí pensando: bispa, ora por mim, ora pela minha família, ora pela minha casa. E eu quero te dizer, a minha oração, ela pode te ajudar como intercessão, mas é a sua fé que vai restaurar o teu casamento, que vai abrir as portas para você, que vai te levar para perto de Deus. Lembre-se, fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo. E você pode dizer: mas bispa, como eu posso ter fé num momento como esse, que tudo parece ter desmoronado? Querido, o Senhor Jesus, Ele prometeu que estaria conosco até o final dos tempos. A sua fé é a confiança de que, mesmo não tendo nada para comer agora, Deus pode suprir daqui a pouco, daqui a poucos minutos. Inclusive, eu quero profetizar nessa hora, na casa de pessoas que estão passando necessidade. Deus há de chegar e suprir tudo aquilo que você precisa. Na casa desse pai de família que está desempregado, a nossa oração é que o Senhor abra as portas para você. Na casa dessa pessoa onde tem um ente querido doente, a nossa oração é que Jesus cure. Mas lembre-se, a mesma fé que foi dada aos apóstolos foi dada a você também. Olha, Ana, ela não tinha um milagre de ter um filho no ventre. E Ana, durante muito tempo, ela andou buscando a resposta para o milagre do jeito errado. Mas no momento que Ana se curva aos pés do Senhor no altar, dentro do templo, Ana vai ser respondida por Deus. Você quer ter mais fé? Então eu vou te dar uma dica. Pega a Bíblia, pega a palavra do Senhor, começa a ler, começa a comer essa palavra. Mas você não vai ler como se você estivesse lendo a história de alguém que escreveu. Leia a Bíblia, mas interpretando como suas palavras para com o Senhor, como as palavras do Senhor para a sua vida. Leia com ousadia, leia com autoridade, leia crendo em voz alta. E você vai ver que meia hora depois de você praticar a palavra do Senhor em leitura, a tua alma vai estar fortalecida. Deus está te chamando para um tempo de fé. Ele diz: será que quando o Filho do Homem voltar, achará porventura fé na terra? É a fé que me levanta nesse tempo de crise. O mundo inteiro está passando por dificuldades, porém aqueles que estão na presença do Senhor estão em Cristo. Nenhuma condenação há para eles. Deus há de revogar toda a palavra do reino espiritual lançada contra nós. Quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? É Deus quem os justifica. Eu quero profetizar na sua vida agora que você receba a fé do Senhor.
Você não vai somente ouvir e acreditar que existe um Deus, mas você vai confiar nele. Você vai confiar nele muito mais do que você confia no seu pai, na sua mãe, no seu marido, na sua esposa. Você vai confiar no Senhor como seu pai, como aquele que te criou e tem projetos para a tua vida. E ele tem palavra. Ele não é como o homem que fala e não cumpre. Deus tem palavra. E ele zela para cumprir com a sua palavra na minha e na sua vida. Por isso, eu quero te convidar a orar nesse momento, para que a mesma fé que Abraão teve quando ele foi oferecer Isaque ao Senhor, e Deus enviou um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque, você também terá essa fé. E Deus cuidará de você nos mínimos detalhes. Fecha teus olhos. Amado Espírito Santo, eu quero apresentar agora cada lar brasileiro, cada lar suíço, cada lar europeu, cada lar africano, nos 4 cantos da terra. Senhor, eu te apresento todos os países aonde esta palavra tem chegado. E eu quero pedir em nome de Jesus agora, levanta, Senhor, pessoas de fé, pessoas de coragem. A fé que estava sobre Abraão, coloca sobre nós nesta hora. Tudo pode estar desmoronando, mas nós confiamos em Ti. Espírito Santo, nos sacode esta manhã. Sê Tu o nosso alicerce. Aumente, Pai, a nossa confiança em Ti. E abre nossos olhos espirituais para que nós possamos ver Teu trabalhar pela nossa vida. Enche-nos de vigor. Enche a nossa casa do cheiro da Tua essência. Nós te convidamos agora a entrar nos nossos lares, na nossa vida, no nosso coração. Transborda-nos, Senhor. Enriquece-nos da Tua presença, do Teu sobrenatural. Muda a nossa história. Quebra, Senhor, as muralhas. Quebra as dificuldades. Quebra as dúvidas. Quebra as murmurações. Nos enche, Senhor, de tudo aquilo que tem preparado para nós. Em Tuas mãos essa manhã eu coloco todos os povos que oram comigo. E em nome de Jesus eu os abençoo, declarando que haja fé na terra, haja fé em Deus, que o povo confiará no Senhor e guardará a Sua palavra. E o Senhor fará grandes coisas por nós. Eu abençoo todas as nações do mundo agora em nome de Jesus. E eu peço um sinal do Senhor sobre a terra. Dá-nos um sinal de que o Senhor está ouvindo as nossas orações e nos favorece em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.